ideia, por que a gente não começa então a analisar e tentar encontrar um padrão de projeto que ainda não foi catalogado? Daí a gente começou a trabalhar com foco nisso, começou a pesquisar coisas que a gente andava vendo, começou a enxergar algumas coisas, e até que a gente chegou a um padrão de projeto que, ao nosso ponto de vista, pode se entender assim. Isso a gente começou a observar em algumas aplicações essa tendência, que seria o Helper Service, como a gente nomeou para se catalogar. Esse padrão de projeto, a ideia dele é você centralizar no serviço qualquer tipo de validação, formatação, entre outras coisas que possam auxiliar numa aplicação. Um exemplo prático disso que aconteceu há muito tempo atrás, pouco tempo, uns 3, 4 anos, foi a questão do nono dígito. Diversas empresas tiveram que botar muitos profissionais para ter que mexer no tal do nono dígito, porque no Brasil aumentou um dígito para celular inicialmente, depois teve que usar para os telefones fixos, e com isso as manutenções foram muitas. Aplicando esse padrão aqui, isso teria sido resolvido de uma maneira muito simples. Você teria um serviço que foi disponível e teria alterado esse serviço num ponto só e todas as outras aplicações já estariam configuradas aqui. Esse padrão ele prega da seguinte forma: para qualquer tipo de validação que você tenha que fazer que seja comum, ainda tem esse detalhe, que seja comum a outras aplicações, você centraliza essa validação. Nono dígito, eu tenho que fazer a formatação do meu telefone, no meu campo do meu telefone. Eu crio um padrão, crio uma formatação lá no meu serviço, disponibilizo isso, por exemplo, na minha intranet, no caso de uma grande empresa, como foi o caso que eu vi. E com isso você permite que todas as aplicações consumindo esse serviço consigam ter aquela formatação do jeito que tem que ser feito, como tem que acontecer. Mudou o dígito agora, temos um 10º dígito. Acrescenta na formatação e aquilo vai ser automático para todas as outras aplicações. Outro caso, por exemplo, seria o CPF. A maioria das empresas que eu conheço faz um tipo de validação do CPF, ou faz formatação para CPF. Vamos dizer que daqui a algum tempo, alguém brilhante diga que o CPF precisa de mais um dígito. Para fazer automaticamente vários tipos de autenticação. Quando você muda o padrão do que você quer autenticar, você pode usar simplesmente reconfigurando o serviço. Mas aí como é que a aplicação usa isso? A aplicação chama o serviço. Mas aí você tem que mudar a aplicação tradicional, porque a aplicação tradicional geralmente está a autenticação está dentro do código. E aí? Na verdade, nem tanto. Você tem que passar um XML para o serviço deles. Eu estou trazendo um conceito. Não, mas eu te falando, geralmente as aplicações já fazem isso no código. Já está escrito implementado no código. Você não precisa mais implementar. Mas aí você tem que mudar a aplicação. Isso seria para aplicações novas. A aplicação nova não precisaria mais implementar, utilizaria o serviço. Tudo bem, entendi. Aí é tranquilo. Eu trabalho hoje para a Sul América. E lá a gente tem um conceito de serviços de alta plataforma com COBOL. Tem inúmeros serviços. E eu comecei a observar que a gente tinha muitos serviços de validação, muitos serviços que resolvia coisas auxiliares. E no Java a gente tem uma mania feia de criar uma classe útil, deixar uma bodega de coisa lá dentro lá para você fazer. E eu comecei a ver que o COBOL fazia uma coisa inteligente, cara, uma coisa bacana aquilo. O coboleiro me liberava o COBOL, a gente tem uma sacanagem danada com o coboleiro de Java lá. E o coboleiro me liberava o COBOL, eu chamava o COBOL, fazia a validação, o cara me retornava com um stringão lá. Cara, show, tá resolvido, não precisava fazer mais nada. Eu pegava um outro programa Java, usava o mesmo COBOL. Peraí, isso é show, cara. E aí dentro dos caras é boa. Vem cá, será que isso não é o padrão? E aí a gente começou a conversar, começou a implementar no lugar, implementou, caraca. Aí a gente vai falar, tá aí o padrão. Então a ideia é essa, a ideia é você ter um grande centralizador que vai auxiliar as suas aplicações, seja no CPF, seja no novo dígito, seja no CNPJ, seja, por exemplo, data válida. Quem não tem aquele carinha que faz a conta da data válida, aquele dia da semana é válido, para você fazer um cálculo, normalmente contabilidade, tanto em termos inúmeras coisas, de padrão, quanto em termos do número que está lá no dentro. geral, Você isso é uma pode coisa muito mais deles. utilizada dentro de grandes empresas. Entendi. Você for expor isso na internet, vou ter um serviço para expor na internet. Legal, mas não vai ser tão bem aceito como dentro de uma grande empresa, ou dentro de uma empresa que tem muitas aplicações. Exatamente porque naquele ambiente controlado, você sabe a sua necessidade, então você consegue elencar as melhores opções para você estar disponibilizando esse serviço. Então, o nosso projeto, a nossa grande ideia foi isso. Passa aqui foi alguma coisa que a gente utilizou para implementar os exemplos que a gente disponibilizou. A gente disponibilizou um serviço na AWS. Criamos lá um servidorzinho só para a gente poder disponibilizar esse serviço. E
dentro do mesmo servidor a gente também disponibilizou uma aplicação Java, uma aplicação em PHP e temos uma outra aplicação em C#, exatamente para mostrar a grande mágica, o que tem de mais bacana no SOA, que a galera já conhece, já está mexendo, e o que esse padrão de projeto traz para agregar. Você tem tecnologias mistas, você tem um ambiente extremamente caótico dentro da sua empresa, você tem o PHP, tem o Java, tem o C#, não sei se todo mundo vive essa realidade, mas eu vivo muito essa realidade, e você consegue, em todas as três atmosferas, trabalhar com o mesmo serviço que foi exposto. Isso é bom. Massa mesmo. A ideia é exatamente essa, a elegância disso. Você tem aqui o seu serviço aqui. No caso aqui a gente propôs um sogro, mas você pode trabalhar com ele. O ideal seria o sogro, por quê? Porque o sogro tem o tal do contrato. Esse contrato, na hora que você for consumir a sua aplicação, que você chamou o WSDF, você fechar aquele cara, o que eu posso usar do serviço disponível na minha empresa? Pô, eu já tenho CPF feito, eu já tenho CNPJ feito, eu já tenho, ou seja, o ambiente corporativo, isso aqui é muito bacana. As soluções corporativas, perfeito. Aqui a gente tem as três aplicações que são consumidoras, são as aplicações que nós colocamos aqui, não está falando aqui, mas no caso da nossa implementação, foi com Java, com PHP e com C#. São ambientes completamente diferentes, equipes de programadores completamente diferentes, normalmente, muitas das vezes, não nem se falar, não nem se conhecer, mas com uma coisa bacana. Eles não vão ter código duplicado. Amanhã ou depois, se alguém mudar a regra do CPF, eu uso ao máximo. Isso aqui, E toda a a gente validação conversou fica tempo, a muito gente lugar só. bateu o papo, Os achou caras que que seria fez legal lá, para o cara pega implementou no seu código, mas aí está implementado no PHP, tem implementado no Java, aí mudou. Você consegue criar serviços vai ter menores que- com essas mesmas vai ter que mudar. Não, um serviço centralizado ponto, num lugar de só. repente usar alguns Mudou a padrões, regra, outros muda o padrões para elemento. auxiliar esse padrão. Pode usar um facete service, por exemplo, aí, para poder fazer uma frente. Então você tem várias formas de trabalhar esse padrão de projeto. A gente vai mostrar agora algumas das aplicações que a gente utilizou para implementar esse padrão. As coisas estão meio casadas aqui, né? Por exemplo, Um isso pode usar aí, no outro, todos os trabalhos poderiam usar Ele tá o só serviço deles para chamando a validar. atenção. Se alguém já casar
A América hoje ela foca muito em software, está buscando isso, já compraram barbeiro, compraram milhões de reais por aquilo. E assim, estão tentando fazer as bem caras, né? E gosto da coisa, vem tentando fomentar isso. E assim, a galera está gostando, a galera está achando bacana, já começamos a fazer alguns movimentos, eles também estão fazendo os movimentos deles dentro da onde eles estão trabalhando. É uma coisa que com o tempo, conforme as pessoas veem que aquilo dali é bacana, é legal, realmente resolve um problema que a pessoa tem dentro da instituição, é utilizado. Mas volto a dizer, no projeto de catálogo que a gente está trabalhando, a gente fala, inclusive, você faz essa ressalva, diz essa questão de camadas, você tem que tomar cuidado com isso, para ver se aquilo realmente vai ser performático. Não adianta você implantar um padrão de projetos que não implantar. Tem que resolver um problema, tem que solucionar uma questão. Tá, assim, só complementando aí o Cleiton, até para te dar assim, uma justificativa até também da pergunta, tá? Eu sou professor aqui no Senado, mas fora daqui eu trabalho dentro de uma área de pesquisa. Aqui dentro de uma área de pesquisa. Eu trabalho diretamente com o laboratório de pesquisa, fazendo publicações de artigo, pesquisa de novos padrões, pesquisa de novos métodos. Pelo que você está falando, você já consegue visualizar suas variáveis de métodos, porque assim, como você está, é exatamente o que você está dizendo, mas da parte daquilo que o Felipe também colocou ali. Quando você está propondo um novo padrão, tá? Você precisa ter variáveis que sejam sensíveis ao seu padrão. Que ele é bom. Tá? Ela tem que medir o seu padrão e mesmo assim ainda estar disponível para outras formas de Agora não basta a gente ter aceitabilidade, você tem que mensurar, o desempenho criar métrica. Como um fator, então assim, existem métricas de desempenho. Dentro desse trabalho que você está vendo, você já consegue visualizar quais seriam essas variáveis, porque no momento que você começar a eleger essas variáveis, tá, você vai ter aquilo que o Cleiton falou para você. Você vai começar a exaurir isso a ponto de, se justifica o uso por causa disso aqui, né? Isso tem que ser diretamente estatístico. Observação. Começando com o Cleiton, a gente teve uma ideia de levar essa proposta para o simpósio. Isso. E para a gente poder amadurecer isso, ao ponto de você levar para esse simpósio, fazer bonito lá, a gente está começando fazer um trabalho agora mais minucioso. Por exemplo, na Sul-América, nós mensuraram algumas questões, exatamente por a gente estar trabalhando dentro de uma intranet. Nesse caso, o aconselhável era uma intranet, o explicável era uma intranet, a gente começa a conseguir trazer essas medidas à tona. E conseguir comprovar que realmente o uso desse padrão traz um ganho real. Ele não traz simplesmente mais uma camada de serviço, ele traz um ganho real. Quando eu faço essa observação em relação à camada de serviço, quando você começa a trabalhar com muitas camadas, isso pode te trazer um prejuízo. E o SOA, inclusive, ele hoje está começando um declínio exatamente por isso. Hoje a grande realidade do mercado não é mais SOA, são os grupos de serviços. Inclusive o Cleiton vai estar apresentando uma palestra e tal. Hoje a grande realidade de inovação no mercado são os grupos de serviços, mas que não deixa de ter um pezinho lá no solo. O conceito é muito parecido, só que descobrindo que se você fizer a coisa muito menor e com uma granularidade maior, você consegue fazer a coisa funcionar melhor. Então assim, hoje, no de amadurecimento, a gente está amadurecendo essa ideia, lapidando, vamos dizer assim, para a gente conseguir chegar onde a gente quer, que é realmente levar essa proposta para o suporte. WSDL, WSDL da aplicação está exposta lá na AWS. Já acabou de lembrar aqui a questão da importância do contrato. Isso aqui é o grande facilitador no nosso caso. Para esse padrão, o ideal é que seja dessa forma, exatamente para trazer a facilidade para o desenvolvedor na hora que ele precisa. Ele analisa aquilo daí e veja, peraí, o que eu preciso? Do CPF? Eu tenho. Na hora que ele chama o SOPUI, por exemplo, para poder para verificar o que ele tem, ele já tem tudo mastigado, já sabe o que ele pode usar, o que ele já tem disponível. Chama a complementação que isso é um serviço de ajuda, a listagem em si do que é disponibilizado. Aí tem uma lista do tipo de validação que ele faz. Aí, por exemplo, criou uma nova validação, ele falou, mudou o formato do CPF. Ou então, com o exemplo que eu acho que seria o mais rico de usar, né? Você mudou um código, um dígito a mais, botou um 9 no celular. Tem ajuda a gente se enrolar pela toda. Você vai ter um cliente de cada ponta para poder
Ele vai mostrar o em Java, o em PHP e o em C Sharp. Tem, na verdade, 3 clientes, entendeu? É uma aplicação offline, uma local, uma desktop, são duas online. São duas online, já são também disponíveis no... E funcionaria com qualquer coisa, em qualquer linguagem que você quiser, no que você quiser. Para disponibilizar o serviço. Para utilizar o padrão Esse padrão só funciona em qualquer linguagem que aceite o WSDL, que aceite o SOS. Então, cara, se você for pensar em nível de serviço hoje, quando você faz o serviço, eu quero disponibilizar um website. Você não fala linguagem, você não fala... Não, sim, mas... Sim, mas a resposta é sim, Sim, tem que ter só com padrão WSDL. Porque você sabe que os Delphi mais antigos não suportavam. Tem que ter, no caso, É isso que eu tô te falando. do jeito que está implementado o serviço dele, só funcionaria com WSDL. É isso que eu tô falando. Aí eu volto a dizer, o que a gente está dando é ideia. Se você, por exemplo, tem um legado em Delphi, Exato. por exemplo, como é que eu faria isso? Aí você parar, fazer um estudo focado em como é que eu vou fazer um website, consumiu. Aí você vai fazer uma coisa. O trabalho deles é do padrão de projeto, só que aí eu obriguei eles a implementar um serviço, aí eles implementarem SOAP. Essa aqui foi uma das aplicações, depois no AWS. Uma coisa simples, só para mostrar a questão do CPF, do CNPJ. O que ela faz? Ela valida se o dado em si informado Consumindo. se o CNPJ ou CPF é válido, e assim faz a formatação dele. Está no formato. E aí se um dia ele pegar, qual que é o grande lance legal? Se um dia o cara não precisa implementar isso, e se um dia isso pode ser usado por milhões de aplicações em milhões de linguagens diferentes, e se mudar, por exemplo, a forma de validar CPF, esse cara não precisa fazer nada, só muda o serviço. Quando a gente depende de serviços, Esse era o grande risco do projeto, né? Mas olha, tá ali embaixo, a formatação. Ele validou ou não posso simplesmente? Não chega a ser uma aplicação, é só a forma consumidora, uma aplicação consumidora. Só para mostrar o conceito, né? Só foi errado, o lado que o pessoal foi ver. Mas aí, pensando, na web, isso aí rodaria no servidor. Se você pensar numa internet, rodaria dentro do servidor local. Se fosse uma aplicação rodando na web, ele teria um servidor disponibilizando o serviço. Sim, alguém que usou o padrão para fazer um servidor para você mesmo. Beleza, sim. Eu estou pensando desde o básico até o mais complicado. Na verdade, você vende a ideia. Tá aqui a ideia, bota lá no teu livro. CNPJ válido. No início, quando a gente teve essa ideia, nas primeiras aulas do projeto, a gente imaginou que a turma fosse um caminho com sistemas acadêmicos e tal, e fosse usar isso. Então a gente, vamos deixar na internet, o pessoal já vai consumindo e... Eu acho que engraçado que as turmas tiveram a mesma ideia de todo mundo se unir e tentar montar um projeto grande para de cada um desenvolver uma parte do trabalho. Duas turmas, né? Na época a gente teve a ideia de repente disponibilizar o serviço para que outros trabalhos pudessem consumir, fazer validar ainda mais o conceito, mas a gente não conseguiu fazer isso. Já serviria como método, como dado, massa de dado para... Daí, como a gente não conseguiu, a gente fez as aplicações só para provar o conceito. Se quiser consumir, eu estou aplicação. Vamos embora, a gente consome isso aí, não fica quieto aqui, ó. Tem um caminho, cara, tipo assim, de divulgar nesse site. Quando você faz uma validação, uma checagem, você só faz isso quando você faz o insert. Quando você faz a inserção de dados na tabela, você só precisa validar o CPF quando você entra com a informação na tabela do cliente. Por exemplo, o CNPJ é a mesma coisa. Não, mas a ideia a ideia, o mais correto, assim, a boa prática é essa. Então, eu tô te falando, você lá na tua tela lá, você acabou de digitar o número, quando você sai daquele campo, ele já te dá a resposta, ó, CPF é válido. É só ali que você existe a validação. Tô imaginando assim, qual seria a usabilidade disso no dia a dia? Tô pensando assim, porque você só, dali pra frente você não valida mais o CPF, você só expõe.
tanto viraliza. No relatório você só expõe o CPF. Esse é C Sharp, né? Quem é .NET aí do grupo? Ah, por isso que tinha que... Ele tem um tá do lado da coisa. Lá dentro. Mas rapaz, .NET é legal também, cara. Vou transformar ele no Jedi. Calma, Cleiton, tem alguma racionalidade no que eu estou falando? Sim. eu só Por exemplo, favor você só vai todas as validar o linguagens. CPF quando você cadastra o cliente. Dali para frente, você só expõe a informação. O PHP, Na verdade, o é .NET, só o pra Java, apresentar, né? são ótimas linguagens. Tem que saber para qual é isso. Pô, Uma retirinha, por exemplo, o cara eu, por exemplo, fiz a pós em Java, estou terminando o curso .NET, vou fazer o curso PHP. É corajoso mesmo. Corajoso não, cara. Tem que saber o melhor de todos os mundos. Mas você já trabalha na área, né? Cara, trabalho com Delphi. Ah, legal. Só para demonstrar a interoperabilidade do... As referências que a gente trabalhou. O projeto, quando eu fiz a faculdade, foi em Delphi. O projeto que eu fiz quando eu fiz a faculdade foi em Delphi. Isso lá vão 10 anos. Para mim isso é importante. Só para grifar aí, então, o trabalho deles, eu falei, é um trabalho eminentemente teórico, a parte básica deles, e eu expliquei para eles que é muito importante, quando você tem uma ideia no mundo da informática, principalmente se a ideia é criar alguma coisa com um valor acadêmico forte, é muito importante o fator de validação, como vocês fazem. Se vocês criarem a ideia, a gente vai criar um serviço para disponibilizar o padrão que vocês desenvolveram. Então, vamos criar um WSL, vamos hospedar ele no AWS, no Pentif, deixar ele rodando. Beleza, eu vi ele funcionando, eles montaram com o WSL, parece que está tudo ok, com a listagem do catálogo dos serviços que eles vão estar disponibilizando para validação, tanto em termos de campo quanto em termos de conteúdo. Então, o CPF, a fazer o tal. Qual que é a grande vantagem disso? Talvez, não sei se ficou muito claro para todo mundo, está explicando aí para o Romo. A grande vantagem disso é que, por exemplo, no meu serviço, eu só, como o Paulo perguntou ali, por um acaso, foi implementado no WSDL. Poderia ser implementado de qualquer forma. Tá? Só seguindo o padrão. O produto de estudo deles é o padrão, é o catálogo do padrão de projeto, que foi implementado através de um web service ali onde você tem que se usar para consumir. Na prática, qual seria a grande vantagem disso? Por exemplo, o caso mais concreto, mais interessante, talvez fosse ali do código 9. Se todas as operadoras tivessem utilizado um serviço desse tipo, onde centralizasse a máscara de validação da entrada dos números celulares, aumentou um número, e aquele número primeiro ia ser 9, ao invés de ser, não sei se vocês acompanham o pandemônio que foi para mudar isso, era só você mudar o serviço. Não tem mais longe. Imagina que a Embratel tivesse disponibilizado um serviço que dissesse assim, a formatação de número de telefone O Ministério das Comunicações, e você consumisse de lá para saber o formato do seu número. Aí não, aí vai com a pergunta que fala, não, mas isso aí não é uma coisa que todo mundo implementa. Todo mundo implementa, mas essa não é a melhor forma. Olha a vantagem que teve na mantenibilidade. Ao invés de você, suponha que você tenha vários clientes na sua empresa com vários códigos, aí o Brasil resolveu mudar. Imagina a situação dessa. Se lá o Ministério da Fazenda resolver mudar o padrão de formatação do CPF, ou então, cara, isso aí vai dar tanto dinheiro para tanta gente, vai ter trabalho só para fazer mudar. A placa vai mudar. Oi? A placa dos carros vai mudar. A placa de Imagina essa criança aí. Vai mudar. Os caras usam o padrão. Não, mas só para os novos aí. O problema é que para validar academicamente, Eu vou botar o teu nome do precisa de dígito? muita massa crítica Não, eles vão de entrar dados, para ferramentas. Mercosul. Então a ideia Vai ser padrão Mercosul, mas só para novos veículos só. era um vídeo Os antigos continuarão com a placa tradicional. O próximo passo que a gente não conseguiu fazer foi validar isso com massa de dados. Aí sim a gente consegue fazer um artigo bom para mandar para um bom congresso de engenharia de software. Eu acho que a ideia é boa, só que para ser aceito precisa de um pouco mais de consistência de validação e aceitação, mostrar que foi aceito e usado em sistemas grandes, de empresas reconhecidas. Aí a gente consegue uma quantidade de dados para fazer um artigo, montar uns gráficos lá para o nosso congresso. Antes de virar um artigo acadêmico, será que não consegue uma publicação numa revista, sei lá, do tipo Kikon da vida? Se ele conseguir aplicar na Sul-América, por exemplo? Talvez. Você pode conseguir Tem uma que ter- exposição de caso. Tem que né? ter cuidado, caso tem que ter cuidado para não queimar a ideia. Porque se você exatamente. queima a ideia, aí você não pode apresentar a mesma ideia no outro lugar. A não ser que você faça uma modificação grande, mas tem Esse esse problema. ansiedade que eu achei tão legal. Não, mas você queima o seu cartão de um,
você já não pode usar Tem um espaço para você seguir, por essa exemplo. estratégia acadêmica não é. Você tem que. Um dos passos tem que ter uma inovação, senão é você não conseguir pode- uma autorização da pode- empresa para divulgar que outros games, esse projeto, esse é o problema. Isso daí às vezes é um problema Exatamente. sério. E é um problema quando você quer escrever um artigo. artigo conceitual, mas que precisa de uma comprovação experimental. Exatamente. Esse é o grande problema das teses experimentais. Você aplicar, conseguir expor os dados, porque se você está expondo um artigo, o artigo é público, então tem toda essa Aí os dados da complexidade. empresa, aquele tipo de funcionamento da empresa se torna público. Exatamente isso. Você Eu andei conversando com a equipe de arquitetura de lá, tem vários amigos lá dentro. E assim, estou tentando. O problema é que você depende sempre da autorização do chefe de alguém, e aí a coisa começa a embolar meio no meio de campo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para ele? Porque não o utility serve, o utility rep serve. Por que aboliu o utility, já que a gente está falando de utility? Na verdade, esse padrão do projeto, a observação que a gente começou a fazer até onde a gente chegou, encontrou esse padrão, para você encontrar um padrão, você precisa visualizar várias situações. Você enxerga um padrão. Você vê um padrão onde ele é seguido em diversas situações e você chega aí. Você começa a observar isso, por exemplo, um padrão que já existe, que é o help. Ele é um padrão que existe. Só que eu comecei a observar que a turma do COBOL estava usando aquilo de uma maneira diferente, uma maneira especial. Olha que me chamou a atenção. Que era onde centralizava, achei brilhante. Caraca, por que não a gente começar a fazer isso aqui? A gente começou a fazer aquilo no web service. Um espetáculo. Caraca, é agora. É muito útil, cara, e acho que vale a pena ser documentado. Tá, então só para fechar aqui, talvez o trabalho não teve o mesmo apelo visual dos outros, até funcional, mas do ponto de vista teórico, é extremamente válido e útil, né? Aquele problema que só quando você tem um problema que você vê a utilidade